is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what seems. Bom dia a todos. Num certo domingo, acordei bem cedo e estávamos vivenciando o período das Olimpíadas de Pequim. Vi algo que inquietou meu coração todo aquele dia. Quando liguei a TV para tomar um café da manhã, estava passando a final do solo masculino de ginástica. O brasileiro Diego Hipólito era o favorito. Ele estava numa apresentação impecável e com certeza estava com o ouro nas mãos. Se não fosse um detalhe. O último salto não foi tão bom quanto toda a apresentação. Uma queda, um segundo, um detalhe e o ouro foi embora. Depois de 4 longos anos de treinamento e dedicação. Ao ver o atleta brasileiro chorar, fiquei pensando comigo, o que aconteceu? Como isso pôde ocorrer? Na minha mente estava uma palavra, detalhe. Será que ele estava confiante demais? Será que ele relaxou na última hora? São detalhes que fazem a diferença, e isso também se aplica à vida cristã. Muitas vezes não prestamos atenção devida aos detalhes que cercam a nossa existência. Esquecemos-nos que são pequenas partículas de areia que fazem com que grandes engrenagens travem. Às vezes, um cisco no olho irrita mais do que uma grande decisão. Na verdade, tira nossa concentração para tomar a decisão devida. O apóstolo Paulo, tomando por base os jogos que os gregos tanto veneravam, ensina à igreja de Corinto alguns detalhes que podem fazer a diferença na vida cristã. Ele chama a atenção fazendo um questionamento. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 1 Coríntios 9:24. Como correr de modo que detalhes não atrapalhem a vitória? Há 3 aspectos importantes. Primeiro, não ganhamos o ouro sem disciplina. Paulo vai dizer: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A expressão submetem a um treinamento rigoroso, numa outra tradução diz, em tudo se domina. É interessante que a expressão grega, de onde trazemos a palavra em português agonia, traz essa ideia, deriva de controlar-se, abster-se, exercer o autocontrole. E o foco é a abstenção e a moderação. Literalmente, o texto grego diz: esforça-se pela maestria ou ocupa-se na luta. Os atletas gregos se submetiam a um rígido e árduo treinamento que envolvia exercícios físicos excessivos e uma dieta apropriada. Na vida cristã, a disciplina é fundamental para a vitória. Disciplina não deve ser vista como a maioria das pessoas pensa. Na disciplina como castigo, mas como controle, como algo regrado, moderação, domínio próprio. Assim como o atleta que deseja alcançar o ouro olímpico se abstém de muitas coisas, a maioria delas coisas boas, assim o cristão precisa também aprender a desenvolver a disciplina cristã para alcançar uma coroa que dure para sempre. Em segundo lugar, não ganhamos o ouro sem um alvo claro. Paulo continua dizendo: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Aqui Paulo mostra 2 esportistas, um corredor e um lutador. Ambos têm alvos bem definidos, a linha de chegada e o oponente, respectivamente. Da mesma forma, precisamos ter em nossa mente o alvo de nossa vida.
E qual é o alvo? Jesus Cristo, o Filho de Deus. O próprio Paulo disse que fomos predestinados por Deus a sermos conformes à imagem de seu Filho. Deus tem um alvo fantástico para as nossas vidas, mas precisamos correr com isso em mente. Quem corre distraído não vence. Quem luta sem objetivo de derrubar o seu oponente é derrotado. Uma vida sem alvo, sem propósito, é uma vida sem sentido. E em terceiro lugar, não ganhamos o ouro sem vencer primeiro a nós mesmos. O apóstolo termina dizendo: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo continua a usar o exemplo da luta para ilustrar que a nossa luta principal acontece dentro de nós mesmos. A expressão esmurro meu corpo literalmente significa bater abaixo do olho, a fim de deixar o olho inchado. A expressão também significa tratar com severidade para manter sob controle. Cristo morreu numa cruz para pagar nossos pecados, mas a carne, embora tenha perdido seu poder sobre nós, ainda luta contra o Espírito de Deus que habita em nós. Se não tivermos cuidado e vigilância, podemos nos afastar da vontade de Deus. As atrações do mundo, as tentações da carne, a tendência pecaminosa com suas obras, ira, inveja, pornografia, ciúmes, etc., aparecem de forma velada para nos derrubar. Por isso, temos que vencer a carne, que ainda atua em nosso corpo, para alcançarmos a vitória. Esses detalhes fazem a diferença. Nas 3 observações feitas, tudo pode ser resumido numa frase: dependa de Jesus Cristo e de seu poder transformador. Nunca dependa de si mesmo, pois a autoconfiança pode ser o princípio da queda. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.